Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público e do exame da OAB, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre um tema de direito penal, que diz respeito à classificação de crimes, que é um tema de suma importância porque tem muita incidência em provas de exame da OAB e de concurso público. Em função da extensão dessa matéria ou desse tema, eu resolvi pensar os conceitos mais distintos, mais diferentes dados pela doutrina, que não são muito estudados nos nossos bancos acadêmicos, ou que não são muito lembrados, e que muitas vezes caem em prova e o aluno não se recorda desse conceito. Então, por isso, da importância do estudo desse tema. Qual a necessidade também de se classificar, de se saber a classificação doutrinária de crime? É saber o que é o crime para o nosso campo do direito penal, a sua natureza jurídica, saber quais são os seus sujeitos ativos, quais são os seus sujeitos passivos, quais são as condutas típicas, quais são os efeitos de consumação ou de não consumação. Então, é de suma importância para saber o conceito do que é crime propriamente dito. Saindo um pouco desse campo de explicações gerais, agora entrando no âmago da questão, eu vou dar o conceito de crimes especiais ou próprios, que são crimes que necessitam da figura de uma espécie de sujeito, um sujeito especial, sujeito ativo especial ou sujeito passivo especial. E dentro desse conceito de crime próprio especial, nós temos os crimes especiais puros e os crimes especiais impuros. Os crimes especiais ou próprios puros são aqueles em que a retirada desse sujeito ativo da conduta criminosa vai ensejar uma atipicidade da conduta, ou seja, ela não será mais tida como crime pelo nosso direito penal. Um exemplo disso é o crime de prevaricação, disposto no nosso artigo 319 do Código Penal. Ora, quando o artigo 319 dispõe que cometerá prevaricação aquele sujeito ativo, aquele funcionário público que retardar ou não realizar, se omitir em realizar uma conduta que a lei lhe impõe, ou que realizá-la de uma forma desvirtuada do que a lei impõe, para fins pessoais, para cometer uma função de um sentimento pessoal seu, se retirar o sujeito ativo, ou se retirar dessa conduta criminosa da prevaricação, o sujeito que é o funcionário público, não existirá mais crime, não se aferirá mais à conduta criminosa da prevaricação. Então, por isso que ele vai ser classificado como um crime próprio ou especial puro. Já o crime especial impuro será aquele em que a retirada do sujeito ativo da conduta criminosa irá desclassificar essa conduta criminosa, esse crime propriamente dito. Um exemplo disso é o crime de peculato, disposto no artigo 312 do nosso Código Penal, quando diz que cometerá peculato o funcionário público que desviar verba pública, bens públicos, para a consecução sua ou de terceiros. Então, se retirar dessa conduta criminosa a figura do funcionário público, irá se desclassificar essa conduta criminosa para um crime de apropriação indébita, ou então um crime de furto simples ou qualificado, se realizado por um cidadão comum que não seja funcionário público. Em outra classificação, nós temos os crimes bipróprios, ou seja, que para sua configuração, para sua caracterização como crime, há necessidade de duas figuras, dois sujeitos especiais, o sujeito ativo e o sujeito passivo, o agente criminoso e a vítima. Um exemplo disso é o crime de infanticídio, disposto no nosso artigo 123 do Código Penal, quando diz no artigo 123 que cometerá infanticídio a mãe que
diante estado puerperal, mata o seu próprio filho, nós temos que ter a figura especial do sujeito ativo da mãe em estado parturiente e em estado puerperal, matando o seu próprio filho. Então, se retirar a figura da mãe, não teremos mais infanticídio. E se retirar a figura do próprio filho, também não teremos infanticídio. Teremos outra conduta, quem sabe a conduta de homicídio simples, se for realizado por outra pessoa que não a própria mãe, em estado puerperal. Nós temos também, dentro da perspectiva ainda da classificação de crimes especiais ou próprios, a figura do crime de mão própria, que é aquele realizado por um sujeito ativo especial, determinado, que vai admitir a participação dentro da conduta criminosa, mas não admitirá a coautoria. Um exemplo que a doutrina dispõe para nós fixarmos o conceito é o exemplo do falso testemunho. Ou seja, só cometerá falso testemunho a testemunha que irá, então, testemunhar um determinado processo judicial. A pessoa que induz, ou seja, um determinado advogado, ou a própria vítima, ou o próprio agente criminoso, né, o sujeito ativo do crime em um processo penal, ele irá, então, só induzir essa pessoa a cometer o falso testemunho. Essa pessoa que induzirá, ela não terá o domínio do fato criminoso. Então, é por isso que não admite coautoria, estão somente participação. Como eu dei o exemplo, um advogado ou um terceiro que irá induzi-lo a cometer esse crime. Saindo um pouco desse campo de crimes próprios, com sujeitos especiais, sujeito ativos e sujeito passivos especiais, nós temos a configuração da classificação de crimes complexos, que são aqueles crimes que, para a sua configuração, é necessário 2 ou mais crimes em uma mesma conduta. Nós temos os crimes complexos próprios e os crimes complexos impróprios. Os crimes complexos próprios são aqueles em que é necessária a conformação de 2 ou mais condutas criminosas dentro de um mesmo crime. O exemplo que a doutrina dispõe, e que é melhor para a fixação desse conceito, é o crime de roubo, disposto no artigo 157 do nosso Código Penal, quando diz que vai se conformar o crime de roubo com a figura do crime de furto, disposto no artigo 155, e o crime de ameaça, de ameaça ou de lesão corporal de natureza grave ou leve, para a configuração, então, desse crime complexo do roubo. Já a configuração, a classificação do crime complexo impróprio será aquele em que em sua figura típica terá a figura de um crime propriamente dito e de um ato irrelevante para o direito penal, de uma atividade irrelevante para o direito penal. O exemplo disso é a denunciação caluniosa. Ora, em sua conformação típica da denunciação caluniosa, nós teremos a figura da calúnia, que é um crime contra a honra, como nós sabemos, e a figura de o cidadão ligar para a polícia, que é uma conduta irrelevante para o direito penal, para fins de direito penal, mas para a configuração, para a caracterização da denunciação caluniosa é necessário a ligação da figura do cidadão que irá cometer a denunciação caluniosa. Saindo agora dessa classificação de crimes complexos, nós temos a configuração, a classificação dos crimes formais, que há necessidade ou a desnecessidade da conformação, da consumação para a figura típica dos crimes formais. Dentro da espécie dos crimes formais, nós temos os crimes formais propriamente dito, os crimes de consumação antecipada ou de resultado cortado. E o que será esse crime de resultado cortado? Será o crime que não será necessária a configuração da consumação para o resultado típico. Ou seja, o exemplo que a doutrina dispõe é o crime de injúria.
ou também o crime de extorsão, que, como nós sabemos, tem uma súmula, que é a súmula 96 do nosso STJ, que dispõe que para a consumação da extorsão não é necessária a atividade de um benefício econômico para quem comete a extorsão. Então, é um crime formal de resultado cortado ou de consumação antecipada. Ainda dentro da perspectiva da classificação de crimes formais, nós temos a classificação dos crimes de mera conduta ou de simples atividade, em que, na sua conceituação classificatória, não irá haver a figura da consumação. Então, no de resultado cortado, não é necessária a configuração da consumação para sua aferição típica, e já nos de mera atividade ou os de mera atividade, não irá haver a figura da consumação. Um exemplo que a doutrina dispõe é o porte de munição de arma de fogo, que só o porte de arma ou de munição de arma de fogo já vai configurar o crime. Não vai haver uma consumação, não irá ser necessário que o cidadão, o sujeito ativo desse crime, realize um disparo de arma de fogo, utilize essa munição de uma outra forma. Não há necessidade dessa configuração, desse resultado naturalístico. Então, essa é a distinção entre um e outro crime. Saindo agora desse campo dos crimes formais, com relação à sua consumação ou não, dentro da perspectiva típica, nós temos ainda os crimes permanentes, que são aferidos, a necessidade da sua aferição é de haver a figura do flagrante ou não, ser permanente ou não permanente. Dentro da conformação da permanência, dessa classificação de permanência, nós temos os necessariamente permanentes, que é necessário um iter crimes permanente, de uma certa permanência na atividade criminosa. Um exemplo disso é o cárcere privado, como a própria doutrina dispõe, que é a necessidade de que o sujeito ativo detenha aquela vítima em cárcere privado por um determinado tempo, para a configuração e conformação desse crime. E já nós temos também os eventualmente permanentes, que são aqueles em que não há necessidade de uma permanência, mas pode haver essa permanência. Um exemplo que a doutrina dispõe é o furto de energia, que pode haver uma permanência, a pessoa furta a energia elétrica, furta qualquer outro tipo de energia. O exemplo que a doutrina também dispõe é o furto de Wi-Fi, também pode ser realizado como furto de energia, que não há necessidade de uma permanência, mas pode haver. Então, por isso que a doutrina dispõe essa classificação, essa conceituação como um exemplo de crime eventualmente permanente. Também nós temos a conformação dos crimes a prazo, que há necessidade de um determinado tempo, dado pelo próprio tipo penal, para a configuração desse crime. Um exemplo disso é a lesão corporal qualificada, que é a lesão corporal de natureza grave, quando dispõe que a pessoa fique indisposta para o seu trabalho por mais de 30 dias. Então, esse próprio prazo de 30 dias configura um crime permanente a prazo, que dá o próprio tipo penal dispõe sobre um prazo para a configuração dessa qualificadora da lesão corporal de natureza grave. Ainda nós temos, saindo agora desses crimes permanentes, nós temos ainda os crimes instantâneos de efeitos permanentes, que ele não será permanente, mas o efeito será permanente. Um exemplo disso é o crime de homicídio, que é um crime
assim, muito estudado por nós como acadêmicos de direito, como juristas, e em nossa atuação profissional. Então, por que a doutrina dispõe que o crime de homicídio é um crime instantâneo de efeitos permanentes? Porque ele é um crime instantâneo porque, um exemplo, é o próprio disparo de arma de fogo. O sujeito ativo dispara a arma de fogo, mata a vítima instantaneamente. Então, por isso que é um crime instantâneo. E de efeitos permanentes em virtude da morte. Ou seja, a morte é um efeito permanente da própria conduta criminosa do homicídio. Então, por isso que a doutrina coloca o homicídio como um crime instantâneo de efeitos permanentes. Existem outros exemplos também dados pela doutrina, mas esse é o maior, é o mais simples para a compreensão de vocês. Nós ainda temos os crimes de conduta mistas, agora saindo um pouco dessa classificação de efeitos permanentes, agora saindo um pouco e colocando mais a sua classificação sobre um norte da conduta criminosa, nós podemos ter os crimes de conduta mista, que para sua configuração, para sua caracterização, há necessidade de uma conduta comissiva, ou seja, de uma ação propriamente dita, e de uma conduta omissiva, ou de uma omissão. Um exemplo disso é o crime de achar coisa alheia e não devolvê-la, o crime de achar coisa alheia. Então, a pessoa, o cidadão, ele acha uma coisa perdida e sabe quem é o dono dessa coisa que estava perdida e não o devolve. Então, ele necessitou da configuração de uma ação de achar a coisa e de não devolver a coisa, ou seja, uma omissão de não devolver a coisa para o seu legítimo dono, proprietário, mesmo sabendo quem o é. Então, esse é um crime de conduta mista, que há uma conduta comissiva e uma conduta omissiva em sua figura típica. Nós temos ainda, agora saindo desses crimes de condutas, nós temos os crimes transeuntes e não transeuntes, que diz respeito àqueles crimes em que há o resultado, um malefício para a vítima e o crime que não há um malefício para a vítima. Um resultado típico para a vítima. Então, os transeuntes, eles não irão deixar vestígios. Exemplo disso é a tentativa de homicídio em que o sujeito ativo, o criminoso, ele irá disparar a arma de fogo, mas irá errar e não irá acertar a vítima em nenhum membro do seu corpo. Então, esse crime será configurado uma tentativa de homicídio e que será um crime transeunte, que não irá deixar vestígios, que não irá ferir a vítima. E o crime não transeunte é aquele que deixa vestígio. Nesse mesmo exemplo dado da tentativa de homicídio, o sujeito ativo dispara a arma de fogo e acerta o seu braço ou a sua perna, não matando-a. Então, vai ser um crime de tentativa de homicídio que deixará vestígios e então será um crime não transeuntes, que não caminha. Então, dentro da perspectiva da conceituação doutrinária do crime. Saindo um pouco desses efeitos de vestígios e de resultados naturalísticos, que são os crimes transeuntes ou não transeuntes, agora eu falo um pouco sobre outros conceitos doutrinários dados pela doutrina, que são os crimes de tendência, que vai haver uma intenção específica, um dolo específico para a configuração desse crime. Um exemplo dado pela doutrina é a configuração do estupro cometido por um médico obstetra ou um médico ginecologista, quando ele irá fazer aquele toque ginecológico na mulher, ele poderá cometer o crime de estupro ou poderá não cometer,
poderá cometer os atos libidinosos ou não cometê-los. Depende do dolo que irá incidir na hora da realização da conduta. Se o médico, nesse exemplo dado, ele realiza o toque ginecológico tão somente para uma aferição médica, ele não irá cometer. Agora, se ele realizar esse toque ginecológico com uma intenção, com um dolo específico, com um fim libidinoso, aí então ele irá cometer um crime sexual. Já os crimes de ímpeto também são realizados diante da figura do dolo, que é o elemento subjetivo do tipo penal, como nós estudamos em outros vídeos já anteriormente. Os crimes de ímpeto são aqueles crimes em que o sujeito ativo ele realiza a conduta criminosa determinada por um ímpeto, por uma tendência específica na hora. Um exemplo disso é o crime de homicídio privilegiado, quando a pessoa ela comete o crime de homicídio mais imbuído por uma tendência, por uma reação realizada pela própria vítima, muitas vezes. Então, quem determinou a realização dessa conduta criminosa do homicídio privilegiado, muitas vezes é a própria vítima, que então vai então configurar esse crime de ímpeto. Saindo agora desse campo subjetivo da classificação de crimes, que são os crimes de ímpeto e os crimes de tendência intensificada, que eu dei anteriormente, nós temos também o conceito de crime vago, que é aquele crime em que o sujeito passivo, a vítima do crime, ele será uma pessoa sem personalidade jurídica. Um exemplo disso é a própria sociedade, a religião, o casamento, a família, nos crimes contra a família, por exemplo. Um exemplo dado também pela própria doutrina é o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, disposto na nossa Lei 11.343 de 2006, quando diz que a vítima maior do crime de tráfico de drogas, de tráfico de entorpecentes, é a própria sociedade, como um sujeito indeterminado, que não detém uma característica, uma personalidade jurídica, uma capacidade jurídica. Então, por isso é um crime vago, dado nessa classificação doutrinária. Já os crimes de empreendimento ou de atentado são aqueles crimes em que a conduta criminosa, o tipo legal, ele irá dispor do mesmo resultado, tanto da mesma punição, da mesma sanção, da mesma pena, tanto para o crime consumado como para o crime tentado. Nós sabemos que no nosso Código Penal há uma distinção entre o crime consumado e o crime tentado. Quando há a consumação, a sanção penal é uma sanção penal mais severa. Quando há um resultado tentado, que não houve a consumação do crime, não houve o resultado naturalístico querido pelo sujeito ativo do crime, então vai haver uma distinção, vai haver uma atenuação da pena quando da aplicação pelo juiz, pelo magistrado, que está disposto no nosso artigo 14, inciso 2 do nosso Código Penal, a figura dos crimes tentados. Mas nessa classificação doutrinária dos crimes de atentado ou de empreendimento, tanto a figura consumada quanto o atentado será punida da mesma forma. E isso está disposto no próprio tipo legal, no próprio tipo penal do nosso Código Penal. Um exemplo disso é a tentativa de evasão de presos, que o próprio tipo penal dispõe evadir-se ou tentar evadir-se, pena de tanto. Então, o próprio Código Penal, o próprio dispositivo legal já dispõe a mesma pena, tanto para o crime tentado quanto para o crime consumado. Então, por isso, da classificação doutrinária de crimes de empreendimento ou crimes de atentado, ou seja, de uma tentativa. Nós ainda temos também a figura da classificação do crime falho, ou seja, aquele crime em que o sujeito ativo ele realizou todos os atos típicos necessários para a consumação, mas que mesmo assim
não configurou a sua consumação, não determinou o resultado. Um exemplo seria a figura do homicídio por disparo de arma de fogo. É um exemplo simples, mas vocês vão fixar bem esse conceito classificatório, que quando o sujeito ativo ele dispara 6 tiros na pessoa, na vítima, a vítima e acerta os 6 tiros na vítima, mas não são tiros fatais e a pessoa vai para o hospital, mas ela sobrevive. Então houve uma tentativa de homicídio propriamente dita. E dentro daquela classificação que eu dei anteriormente, será um crime de homicídio tentado, um crime falho, porque não vai haver a consumação, mesmo o sujeito ativo empreendendo todos as condutas necessárias para a realização da sua consumação dentro daquele iter criminoso, né? Que irá se aferir àquela conduta criminosa, mas não foi realizado o resultado naturalístico. Então, pessoal, é essa a classificação doutrinária dada pela doutrina maior e as mais distintas classificações de crime para a prova de vocês. Eu espero ter ajudado dentro do que eu puder. Eu sempre irei realizar todo o empreendimento e todo o esforço para ajudar vocês. Até mais e até a próxima!